aí o computador parou do nada. Então vamos continuar. Agora a gente vai focar, como eu disse, um pouco mais nas causas, coisa rápida, e o tratamento. As causas, elas podem ser basicamente divididas em 4 tipos, né? A gente pode ter uma lesão em massa intracraniana, ou seja, alguma coisa que aumente o volume intracraniano e consequentemente, aumente a pressão lá dentro da caixa também. Essa lesão que em massa pode ser um tumor ou um próprio hematoma. O próprio cérebro, ele pode estar aumentado no seu volume devido a um edema cerebral citotóxico ou vasogênico. E a gente pode ter também um problema na circulação do líquor. A gente pode ter um aumento da sua produção, ser um papiloma, um tumor de plexo corióide. A gente pode ter uma diminuição da absorção do líquor cefalorraquidiano. Isso ocorre, por exemplo, quando a gente tem uma hemorragia subaracnoide e as granulações lá, aracnoides lá no seio sagital superior podem ter um problema na absorção por causa do sangue mesmo no espaço subaracnoide. A gente pode ter algum objeto obstruindo o fluxo licórico, aquele fluxo que parte de dentro dos ventrículos, vai para o espaço subaracnoide e vai ser reabsorvido. Então, pode ocorrer também uma hidrocefalia obstrutiva e aumentar a pressão intracraniana. E também pode ocorrer uma obstrução do fluxo venoso cerebral, uma trombose de seio venoso, por exemplo. Todas essas são explicações evidentes, né? Existe uma doença subjacente causando a hipertensão intracraniana. E se essa hipertensão intracraniana ela ocorrer e a gente não conseguir identificar qual é a causa clara, a gente pode estar lidando também com uma doença chamada de pseudotumor cerebral, então hipertensão intracraniana idiopática, que na epidemiologia dela ela vai ser mais comum em mulheres obesas e em idade fértil. E aqui é uma listinha, né, das causas principais de hipertensão intracraniana. Então, as manifestações clínicas da hipertensão intracraniana, elas vão depender de qual fase a gente vai estar naquele momento da evolução da doença. A Maria Vitória apresentou muito bem aí essa curvazinha de pressão por volume, a chamada curva de Lang-Fitch. A gente pode observar a partir dela que existe uma certa complacência cerebral, né? O cérebro, ele complacência intracraniana. A caixa craniana, ele consegue, por meio de diversos mecanismos lá, comportar um certo aumento de volume sem aumentar muito a pressão intracraniana. Mas existe um ponto em que acaba essa capacidade de compensação, e a partir daí, para pequenos aumentos do volume, grandes variações da pressão ocorrem. Então, a gente pode dividir essa curva ascendente, quase que exponencial aqui, em 3 fases. A primeira fase a gente pode dizer que é essa em que ainda a complacência cerebral está dando conta do aumento de volume, e apesar desse aumento de volume, por meio da saída de líquor e por meio da saída de sangue mesmo de dentro da caixa craniana, consegue compensar sem aumentar a pressão. Na fase 2, a gente já começa a esgotar esses mecanismos de compensação. E aí, o que pode começar a ser comprometido seria o fluxo sanguíneo encefálico, que depende basicamente da pressão de perfusão cerebral, né? Que a gente viu que é a diferença da pressão arterial, a nível das carótidas, menos a pressão venosa, lá no nível da jugular. E se a pressão intracraniana está muito alta, vai ser uma resistência grande que ele tem que vencer para conseguir perfundir o encéfalo, né? Então, a partir daqui, já começa a ter uns problemas de perfusão, de oxigenação do cérebro. A partir daqui, a gente já começa, pelo que eu tinha visto, as ondas em platô só iam aparecer mais na frente, né? Mas o Nitrínio, ele vem falar que a partir daqui já podem aparecer algumas ondas em platô. A gente vai entender no próximo slide o que são essas ondas melhor.
E começam a surgir os primeiros sintomas. Na terceira, já basicamente a hipertensão intracraniana em si mesmo. O mecanismo que o cérebro tem de regular a quantidade de sangue que vai entrar nele já está se perdendo, o volume sanguíneo encefálico está aumentando bastante e piorando a pressão intracraniana, a pessoa já começa a perder o seu nível de consciência e já pode aparecer aquela tríade de Cushing, né, que aumento da pressão arterial, bradicardia e alterações no ritmo respiratório. Na quarta fase, a pessoa já está entrando quase em morte encefálica mesmo. Coma, as pupilas vão se tornar midriáticas e paralíticas, e a pessoa pode morrer. Quando a gente está falando dessas ondas em platô ali, seriam basicamente ondas produzidas por esse transdutor que registra a pressão intracraniana. Essas ondas, elas dependem, o seu formato depende basicamente do ciclo cardíaco, das contrações cardíacas. Elas também podem ser influenciadas pela respiração. Se a pessoa faz uma manobra de Valsalva, por exemplo, pode aumentar a pressão intracraniana. E depende também da própria complacência intracraniana, né? As curvazinhas normais são essas daqui. Ó, P1 é o assístole do coração, P2 seria correspondente à diástole, e aqui seria a incisura dicrótica lá, que a gente vê também no ciclo cardíaco. E aqui seria a ondazinha normal, ascendente e depois desce. Quando a gente tem uma hipertensão intracraniana, essa P2 aqui, ela vai lá para cima, e as duas aumentam de amplitude aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui estava abaixo do 20 e já está lá por volta dos 30, 50, 40. Por isso que o nome é platô. E aqui já seria essa onda A em platô. E ainda pode ter esse outro tipo aqui de onda, que eu creio que seja a B, se não me engano. A B. Aqui seria essa onda em platô, novamente. E quando elas surgem, já é indicativo da perda da complacência intracraniana. E é um anúncio mesmo de que os mecanismos de regulação de compensação dentro da caixa craniana já se esgotaram. E você tem que intervir urgentemente. Então, agora passando mais por sinais de fato, sinais e sintomas. Um dos principais é a cefaleia. Como a gente sabe, o tecido cerebral ele não tem receptores para dor, mas os vasos e as meninges ao redor eles têm. Então, a hipertensão intracraniana, comprimindo e tracionando as grandes artérias e veias, elas vão causar a dor típica da hipertensão intracraniana. Ela geralmente é holocraniana, mas em alguns casos, 30% das vezes, ela pode corresponder com a topografia da lesão. O cara tem um tumor no hemisfério cerebral direito. Aí a dor pode ocorrer naquela mesma topografia ali. A dor de cabeça vai ser o primeiro sintoma em 20% dos pacientes. E em decorrer de toda a doença, ela vai aparecer cerca de 70 vezes, ou em 70% dos casos. Essa dor ela é progressiva e ela é pior à noite. Porque a explicação fisiopatológica que eles dão, que o livro deu, é interessante, pelo menos a suposição, né? Que durante a noite a gente reduz o ritmo respiratório, né? E tende a reter mais CO2, tem uma hipercapnia ali fisiológica. Retendo mais CO2, a gente sabe que na circulação cerebral, o oxigênio causa vasoconstrição e o CO2 causa vasodilatação. Faz sentido, né? Se tem muito CO2, se tem uma hipercapnia, está precisando, é sinal de que a oxigenação talvez esteja baixa. E aí tem que chegar mais sangue para poder nutrir o parênquima cerebral. Então, seria pior à noite porque causaria essa vasodilatação relacionada ao CO2. E a vasodilatação aumentaria o fluxo para dentro do crânio. E se tem mais sangue, tem mais volume. Se tem mais volume, tem mais pressão, né? Os vômitos também podem ocorrer.
A causa é basicamente o aumento da pressão intracraniana também e torção ou deslocamento do tronco encefálico. Lá no livro não citou, né? Mas eu suponho que esteja relacionado com aquela área, talvez a área do vômito lá no tronco encefálico, né? Na área pós-trema. Mas eu não sei dizer com certeza para vocês. Também vai ocorrer em algum momento da evolução da doença em 70% dos casos, e geralmente é pela manhã, é aquele vômito matinal. E a explicação seria mais ou menos aquela mesma. O cara, ele por ter mais CO2 devido a estar dormindo lá, tá, de certa forma, hipercápnico, a pressão intracraniana vai aumentar e isso vai ocasionar o vômito. O vômito, logo depois que ocorre, gera uma certa hiperventilação. E ao hiperventilar, você joga mais CO2 para fora, expele mais CO2. E expelindo mais CO2, tem uma certa vasoconstrição cerebral e aí vai aliviar a cefaleia por aquele mesmo mecanismo, diminuir o volume intracraniano. 20% das vezes, ele não vai ser precedido por náuseas, ou seja, a vontade de vomitar mesmo. E aí, quando ele não é precedido por náusea, ele é chamado de vômito em jato, né? O vômito cerebral. O papiledema é o nome utilizado para o edema de papila, especificamente em casos de hipertensão intracraniana, porque o edema de papila em si, ele pode ter diversas causas, mas quando ele está relacionado à hipertensão intracraniana, a gente chama de papiledema. Não dá para escrever por aqui. E a causa seria por consequência de um nervo óptico ser envolvido pelo líquor cefalorraquidiano. E o aumento da pressão, vamos ver aqui na imagenzinha para mim. Aqui, ó, tem um globozinho ocular aqui, e aí só para vocês verem que o nervo óptico, a bainha dele vai ser revestida também pelo líquor. E aí é transmitido por aquela lei de Pascal lá, né? A pressão é transmitida a todos os pontos do mesmo líquido. Vocês entenderam? Você exerce uma pressão em um ponto do líquido, essa pressão é transmitida a todos os pontos. É mais ou menos isso. E aí, a veiazinha aqui que vem pelo meio do nervo óptico vai ser comprimida, né? E aí dificulta o retorno venoso. Causa um edemaciamento dos axônios, e se não tem esse retorno venoso, vai ficar tudo engurgitado aqui. E é o que a gente vê nessa situação aqui, ó. Ocorre um borramento das bordas do nervo óptico, o pulso venoso, que daria para ver em alguns casos, está ausente, e fica tudo engurgitado e hiperemiado aqui. Então, esses são os sinaizinhos, borramento das margens do disco óptico, e ainda tem essa perda da escavação natural também do nervo óptico. Aqui já uma atrofia secundária já à hipertensão intracraniana crônica. Aqui só uma imagem do fundo de olho normal para vocês verem. Aqui é o fundo de olho normal. O disco óptico, a mácula estaria nessa região maior e as artérias retinianas estariam aqui. Aí eu trouxe aqui, vou voltar aqui rapidinho, só para lembrar um pouco da semiologia, que é importante, né? Como se faz um exame de fundo de olho? É coisa rápida. Você, com o oftalmoscópio, primeiro passo, escurecer a sala, né? Você vai ficar na frente do paciente. Um detalhe, é sempre com o mesmo olho que você olha, examinar esse mesmo lado do paciente, com o olho direito, ver o olho direito. Senão, você vai terminar beijando aqui o paciente mesmo, né? Um detalhe importante é sempre estabelecer um certo circuito proprioceptivo, colocar outra mão na cabeça do paciente para você não tacar o oftalmoscópio no fundo do olho no olho da pessoa. E aí a técnica é a seguinte: você visualiza a uns 10 a 15 centímetros do olho, você visualiza o fundo do olho da pessoa, e aí procura algum vasozinho. Depois que você avistou algum vaso, você segue esse vaso até
encontrar o disco óptico, porque todos os vasos, como a gente vê nas imagens, não convergem para a papila, então é só pegar algum desses aí e seguir até achar. Beleza. Outro exemplo de papila edema. A gente pode ter também na hipertensão intracraniana paralisia dos nervos motores oculares. O mais comum de ser paralisado é o músculo, o nervo abducente, responsável por inervar aqui o reto lateral. Segundo lugar, o oculomotor, e terceiro lugar, o troclear. Aqui, só para vocês relembrarem aí. Cadê? Como é que é a aparência da... Ele está com o nervo abducente do lado direito lesado. Na hora que ele tentar abduzir o olho direito, ele não consegue, né? Mas todos os outros movimentos ele consegue. Beleza. Vocês estão me escutando ainda? Deu um silêncio grande. Sim. Tô escutando. Sim. Tá bom demais. Sim, outro problema que pode acontecer, outro sinal seria a alteração do nível de consciência. Como a gente viu, pode acontecer lá no final já, né, na fase 3 e 4. 20% das vezes pode acontecer no início da doença, da hipertensão intracraniana, e aí os sintomas são esses vários aqui. É mais frequente quando a patologia de base, né, é uma neoplasia. E o estágio final desse nível de consciência alterada seria o coma seguido da morte, né? Crises convulsivas também podem ocorrer, mas é mais relacionado com aquelas patologias que estão mais próximas do córtex cerebral, algum tumor que esteja lá mais próximo do córtex, ou então uma hemorragia subaracnoide, são mais comuns de causar isso aí. Tonturas também podem acontecer, e esse mecanismo aqui é interessante que o Nitrini botou, que seria um edema do labirinto secundário à comunicação que existe entre a cavidade craniana e o ouvido interno. Então, a hipertensão intracraniana geraria um edema de labirinto que poderia causar tontura. É loucura, né? E macrocefalia. É mais comum nas crianças. A Maria Vitória bem disse lá que um benefício das fontanelas não terem fundido ainda é que o crânio delas é, de certa forma, distensível, né? E pode acomodar um aumento de volume intracraniano. E aí, eu ainda não escutei esse som aqui, mas a percussão do crânio, de acordo com o livro, geraria, assim, um som de pote rachado. Seria característico de macrocefalia na hidrocefalia, né? Ok. Ali a gente viu os principais sinais e sintomas. A gente ainda vai ver a parte do tratamento, mas eu já botei alguns exames complementares aqui. A tomografia intracraniana, ela vai ser importante para identificar, né, qual é a causa base dessa hipertensão intracraniana. Quando ocorrer essa hipertensão intracraniana, a gente vai ter as características radiológicas bem típicas aqui. Ó, isso aqui é uma tomografia, e essa mulher teve eclâmpsia, né? Um pico hipertensivo na gravidez, e aí teve esse sangramento aqui ao hospital, né? Aqui tá hiperdenso, né? Deve ser sangue, e aqui deve ser edema ao redor da lesão. Mas o cérebro todo tá edemaciado, é uma encefalopatia, né? O cérebro todo está edemaciado. E por que eu estou afirmando isso? Porque as características de um cérebro edemaciado são esses, ó. Os ventrículos, eles, normalmente grandes, eles diminuem de tamanho. Todo o espaço subaracnoide diminui, né? Então, por isso que cisternas basilares também encolhem-se, justamente por causa daquele mecanismo compensatório que a Maria Vitória falou. O primeiro mecanismo compensatório é a saída do líquor intracraniano para fora, né? Para o espaço para fora do crânio. Perda de diferenciação da substância branca com a cinzenta,
E podem ocorrer também lesões de massa, que a gente pode observar deslocamento da linha média. E importante também, ocorre o apagamento dos sulcos e espessamento, pode dizer assim, dos giros cerebrais. A gente aqui nem consegue ver direito os sulcos cerebrais, vocês estão vendo aí? Então, aqui provavelmente tem uma hipertensão intracraniana. No trauma crânioencefálico, o Dr. Gustavo, na aula de TCE dele, lá no Neurologia, que todo médico deve saber, até falou, que pode ser usado também ultrassom para checar a pique com base no diâmetro do nervo óptico. Estaria mais dilatado, caso... Opa, peraí. Um aumento do diâmetro do nervo óptico estaria relacionado com a hipertensão intracraniana. Aí aqui, ó, só para vocês verem aí também, em outra tomografia, a gente não vê sulco e giro de lugar nenhum aqui, ó. E o ventrículo tá bem pequenininho, tá bem... As cisternas basilares também a gente não consegue enxergar direito. Beleza, então agora a gente vai passar um pouco mais para a terapia, para o tratamento, né? A melhor terapia de todas, antes de tudo, é a gente resolver o problema. Resolver a causa dessa hipertensão intracraniana, seja ela tumor, ou um hematoma intracraniano, ou seja o que for. E, antes de tudo, a gente tem que lembrar que também há uma urgência médica, né? E, antes de passar para a neurologia, dar o suporte básico à vida daquela pessoa, fornecendo oxigenação, checando a pressão arterial, fazendo um ABCDE mesmo, né? Vias aéreas, ventilação, circulação da pessoa, até chegar ao dengue, que seria a parte neurológica da abordagem inicial de um traumatizado, por exemplo. Na suspeita de hipertensão intracraniana, a gente já tem que tomar cuidado com todas as abordagens, né? Se a gente vai entubar ele, tomar cuidado com os medicamentos que vai usar. Existem alguns que podem aumentar a pressão intracraniana. E se tiver alta suspeita mesmo, a gente tem que já começar com algumas medidas, né? Levar a cabeça, geralmente 30 graus. Se for entubar, tentar hiperventilar o paciente, naquela tentativa de jogar CO2 para fora, causar uma pequena vasoconstrição e diminuir a quantidade de sangue no encéfalo, só que tomar cuidado que isso aqui não é indicado em caso de trauma crânioencefálico, nem AVC, que piorar ainda mais a perfusão cerebral é complicado, né, em caso que já possa estar comprometida a perfusão. E a gente vai ver melhor já começar a terapia com soluções hiperosmolares, e o caso do monitor. E aí a gente sempre buscando, além de dar esse suporte inicial e ter essas medidas iniciais para diminuir a pressão intracraniana, buscar qual seria a causa daquele aumento da pressão, né? Através de exame complementar da neuroimagem, a tomografia é o principal deles, mais rápido, o exame neurológico detalhado, antes de tudo, e também a anamnese boa, né? O tratamento, para a gente poder, para a gente poder acompanhar bem a evolução desse paciente, é preciso monitorar essa pressão intracraniana, né? E para fazer esse monitoramento, existem algumas indicações. Todas as vezes que tiver uma suspeita de uma pressão intracraniana elevada e a causa imediata tratável não estiver presente, a gente não souber qual seja, já pode indicar o monitoramento da pressão intracraniana. O que é bem esclarecido, que é bem claro na indicação, é na parte do TCE, né? No TCE, quando o Glasgow estiver abaixo de 8 e já tiver uma tomografia anormal, mostrando alguma lesão, já está indicado o monitoramento. E se tiver um TCE grave, uma TC normal, mas duas das seguintes características, ou seja, a idade maior do que 40 anos e postura motora anormal,
ou pressão sistólica menos do que 90 milímetros de mercúrio, isso já está indicado também. O objetivo de monitorar a pressão intracraniana é justamente para checar, né, se a pressão de perfusão cerebral, que depende imediatamente dela, né, tá ok, se ela ainda existe, né. Pressão de perfusão cerebral é a pressão arterial sistêmica menos a resistência que é imposta, né, a pressão intracraniana. As medidas gerais e iniciais são basicamente intubação, sedação, elevação do dorso a 30 graus, a cabeça a 30 graus, correção da pressão arterial, com cuidado para, em pacientes hipertensos crônicos, não reduzir demais, o porquê a gente vai ver já já, e corrigir a hipertermia. Se a pessoa está com febre, o metabolismo dela está mais elevado, né? Isso ocorre também no encéfalo. Então, diminuir a temperatura é importante para diminuir a demanda energética lá no cérebro e evitar lesões secundárias, né? E por que eu falei que tem que tomar cuidado com a correção da hipertensão, com a correção da hipertensão arterial? Um hipertenso crônico, o cérebro dele consegue manter o fluxo cerebral, olha aqui para essa tabelinha, o fluxo sanguíneo cerebral e a pressão arterial. Numa pessoa normal, a variação da pressão arterial consegue, apesar da variação da pressão arterial, o cérebro consegue manter o mesmo fluxo. Ele só vai interromper esse fluxo quando a pressão essa regulação, quando a pressão se eleva bastante. Numa pessoa hipertensa crônica, essa curvazinha, ela se desloca para a direita. E se esse cara tiver uma hipertensão intracraniana e você vê que ele está lá com a pressão arterial sistêmica muito elevada e baixar demais, você pode colocar ele num nível de pressão que seria normal para a maioria da população, mas para ele seria abaixo da pressão adequada para ele conseguir ter algum fluxo cerebral, entende? Então, tem que tomar cuidado em hipertensos crônicos para não ter uma terapia antihipertensiva muito agressiva, que corre o risco de você isquemiar o cérebro do paciente. E aí as medidas mais específicas, aquelas ali são as gerais, né? As mais específicas, e a primeira seria reduzir o próprio volume de líquido dentro da caixa craniana, né? E se faz isso invadindo lá, tendo comunicação com o ventrículo. Se faz uma derivação extracraniana do líquido cefalorraquidiano. Opa. Basicamente, a gente vai ver os dispositivozinhos. Era para eu ter mostrado, só um segundo, deixa eu voltar bem aqui. A monitorização monitoramento, ele pode ser feito basicamente com quatro dispositivos. O principal e padrão ouro é esse aqui, o catéter que fica dentro do ventrículo, intraventricular. Mas também existem alguns dispositivos que conseguem medir a pressão intracraniana estando dentro do parênquima cerebral, outros no espaço subdural, ou subdural não, aqui esse de Richmond é o subaracnoide. E pode ter esse aqui epidural. Só que o melhor deles, o padrão ouro, é esse intraventricular mesmo. Ele até permite que, caso você precise ter uma manobra ali, sei lá, terapêutica, de tirar um pouco de líquido, você já está lá dentro e pode retirar. Os outros, você não pode fazer isso, né? Aqui é só uma imagenzinha mostrando acoplado ao dispositivozinho externo aqui. Derivação ventricular externa. O segundo passo de medida específica seria a redução da própria água, entre aspas, dentro do parênquima cerebral, a redução do edema cerebral. E para fazer isso, a gente pode usar, basicamente, uma solução hipertônica, que a principal substância utilizada seria o manitol, que ele tem um benefício de
permanecer um bom tempo no leito vascular, ele não vai atravessar a barreira hematocefálica e não é tóxico. E o mecanismo de ação é simples, né? Se é solução hipertônica, ele vai deixar o sangue mais hiperosmolar. Deixando o sangue mais hiperosmolar, ele consegue sugar, assim, por osmose, a água de dentro do parênquima cerebral. Se podem usar também corticoides, que vão ser mais indicados em caso de neoplasia e lesões inflamatórias, tipo abscesso, neurocisticercose, etc. É uma pergunta até que eu queria fazer depois para o professor Gustavo, se eu sei que não tem evidência para usar em TRM, mas em TCE também não se usa corticoide, com esse pretexto aí de diminuir a edema. A pergunta, aumenta o risco de infecção também, não sei. Vamos ver no final. O terceiro volume seria, ou terceira medida específica seria reduzir o volume de sangue lá dentro da caixa craniana. E aí a gente pode usar aquele mecanismo que a gente vem estudando lá desde os slides anteriores, que seria aquele de vasoconstrição cerebral quando o CO2 está diminuído. Então, causa uma hiperventilação do paciente, diminui a pressão parcial de CO2 no sangue dele, e por causa disso vai ocorrer vasoconstrição nas arteríolas lá cerebrais e diminuir a quantidade de sangue que chega até o cérebro, que é uma pessoa respirando normalmente depois de hiperventilar, ou bem mais azul, né? Menos oxigênio lá sendo consumido no cérebro dessa pessoa que está com hiperventilando. Outras duas medidas são bem relacionadas. As duas têm tanto a hipotermia quanto a supressão metabólica, tem por objetivo final diminuir a taxa de consumo de energia dentro do cérebro, né? Diminuindo a temperatura e suprimindo por algum fármaco a atividade metabólica do cérebro, a gente diminui a demanda também de oxigênio. E aí diminui o fluxo sanguíneo cerebral, contribuindo também para reduzir a pressão intracraniana. E por último, que num artigozinho que eu usei como base, ele seria o último passo, a última tentativa de diminuição da pressão intracraniana seria uma cirurgia descompressiva. E no caso de TCE, a gente usaria algumas variáveis para indicar essa cirurgia descompressiva, né? A classificação de Marshall, a escala de coma de Glasgow teria que estar maior do que 3, e esse índicezinho de Zoom-Keller, que ele basicamente vê o quanto o cérebro está edemaciado, né? Seria o desvio de linha média, se eu não me engano, menos o comprimento, a espessura do hematoma. E aí, somando essas três coisinhas aqui, num TCE, você indicaria ou não a cirurgia descompressiva para dar espaço para o cérebro expandir e não ocorreu as herniações, né, que a Maria Vitória falou. É só mostrando a imagenzinha, tá? Craniectomia descompressiva. E aí o cérebro exposto. E aqui seria o artigo que eu falei, da New England. Ele divide a terapia em passos, né, em 8 passos, e passa por todos esses que a gente falou. Primeiro, você vai tentar intubar o paciente, sedar ele, drenar um pouco de líquido, terapia osmolar com manitol, induzir hipocapnia, ou seja, hiperventilação, causar hipotermia e suprimir a atividade metabólica cerebral por meio de barbitúricos. E, por fim, o último passo seria uma craniectomia descompressiva. Então, resumindo o que a gente tentou passar aqui hoje, eu e a Maria Vitória. Para a gente ter um bom resultado em um paciente que tenha hipertensão intracraniana, é importante reconhecer de imediato, com a história clínica e o exame neurológico e, se possível, exames complementares,
reconhecer que ali se trata de uma hipertensão intracraniana, né? Usar criteriosamente o monitoramento invasivo, estabelecer uma terapia direcionada, a gente viu esses passozinhos para reduzir a pressão intracraniana, e principalmente, né, a principal parte para tratar adequadamente seria reverter a causa subjacente. Então, a pressão intracraniana, a gente começou falando, a pressão normal dentro da caixa craniana seria menor ou igual a 15 milímetros de mercúrio, e se trata de hipertensão intracraniana quando a gente tem essa pressão maior ou igual a 20 milímetros de mercúrio, por 20 minutos, né, seguidos. A Maria Vitória falou bem da teoria de Monro Kelly, eu acho que ela só não citou o nome, mas é basicamente que diria que a caixa craniana é uma caixa inelástica, e se você adicionar algum volume lá dentro, duas coisas podem acontecer. Ou você retira algo de lá para manter o mesmo volume, ou então a pressão dentro dessa IO, né? Ou a pressão dentro dessa caixa vai aumentar. E os primeiros mecanismos que o cérebro tem para comportar esse aumento de volume sem aumentar a pressão intracraniana seria, observem aqui nessa figurinha aqui do lado, o azul e o verde são o volume venoso e o líquor. A primeira coisa que acontece depois da entrada desse volume adicional é a diminuição desses dois espaços, né? Desses dois componentes. Porque os outros dois, de certa forma, não tem como mudar, né? Componente arterial e a própria massa encefálica. Até aqui estaria compensado e chega um momento que não se consegue mais compensar essa pressão e ela vai lá para cima, de acordo com aquela curva de Lang-Fitch. Teria um momento, cadê o negocinho? Em que passaria a ser exponencial o aumento da pressão intracraniana, com pequenos volumes acrescentados, a pressão ia aumentar bastante. A Maria Vitória também falou bem, e é bom a gente lembrar das hérnias, né? As principais são a subfalcina, a hérnia transtentorial central e as cerebelares, a tonsilar aqui para baixo, principalmente pelo forame magnum, que pode causar a paralisia cardiorrespiratória. E na parte clínica, a tríade de Cushing pode aparecer, que ela é clássica, e aparece nas provas de residência e tudo mais. As ondas em platô, naquele monitoramentozinho da pressão intracraniana, são dois indicadores de gravidade, então precisa de intervenção urgente se eles estiverem presentes. Lembrando que a tríade de Cushing seria a hipertensão arterial, a bradicardia e alteração do ritmo respiratório. E as medidas de tratamento seriam basicamente essas, né? As gerais que a gente viu, decúbito 30 graus, DVE, retirar o líquor, né? Osmoterapia, principalmente com manitol ou corticoterapia, hiperventilar o paciente, diminuir a temperatura e utilizar barbitúrico para diminuir a demanda metabólica do cérebro, e por último, se precisar, craniectomia descompressiva. É isso aí.